3. Um ouro post-apocalíptico capítulo 11. Um jantar aconchegante. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Quer dizer, você está mesmo excitado com isso? Jiang Shen sentiu um olhar desprezível direcionado a ele. Ele tremeu ao ver o olhar ameaçador de Sun Jiao. Você está pensando demais nessa situação. Yao Jiao é especialista em ti que encontrei, explicou Jiang Shen com um sorriso forçado. Pareço alguém que curte loli? Sun Jiao olhou para Jiang Shen com desconfiança e então voltou sua atenção para a garota. Sem emitir nenhum som, sussurrou para ele. Ela é confiável. Acredito que ela não tem nada a ver com os mercenários Huizong. Jiang Shen balançou a cabeça. Não quero ouvir a palavra acreditar. É para sua segurança. Sun Jiao suspirou enquanto se aproximava de Yao Jiao. Com um dedo, ela levantou delicadamente a cabeça da garota e olhou-a cautelosamente nos olhos. Você conhece Zhou Guoping? A pergunta repentina não deu tempo para a garota se preparar. Mas os olhos cristalinos estavam cheios apenas de vazio e confusão. Sem qualquer oscilação emocional, ela disse, não, eu não sei. Excelente. Preciso pesquisar sobre você. Espero que não se importe. Sun Jiao assentiu e um sorriso surgiu do nada. Ok. Yao Jiao respondeu com uma voz calma e obediente. Para a surpresa de Jiang Shen, Sun Jiao abriu o zíper de suas roupas. O rosto de Yao Jiao ficou vermelho escuro, mas ela não resistiu à ação de Sun Jiao. Ela usou as mãos trêmulas para cobrir as partes sensíveis. Seus lábios tremiam levemente. Parecia que ela estava com medo da garota mais velha à sua frente. Nos olhos de Sun Jiao, ela não viu a mesma simpatia. Vamos lá, o que você está fazendo? Jiang Shen perguntou enquanto corava, enquanto inconscientemente tentava bloquear sua visão. Estou pesquisando sobre ela para ter certeza de que é confiável. Por que você está corando como se ainda fosse virgem? Ainda não está acostumado a ver o corpo de uma garota nua. Sun Jiao zombou de Jiang Shen enquanto revirava os olhos. Você quer me testar aqui e agora? Jiang Shen disse desafiadoramente. O rosto de Yao Jiao ainda estava vermelho. Ela olhou para o chão e tentou esconder o rosto. Seu corpo ainda tremia. Não era por causa do tempo. Este quarto luxuoso estava equipado com um aquecedor. Era porque Yao Jiao estava envergonhada. Embora se achasse calma, ser despida na frente de um cara ainda era muito emocionante para ela. Ok, sem dispositivos de sinalização ou armas. Sun Jiao acariciou o peito de Yao Jiao enquanto se levantava. Isso provocou um grito sutil. Tem certeza de que é uma garota? Por que você está tão sem graça? Talvez tenha sido intencional. Sun Jiao ergueu o peito orgulhosamente. Yao Jiao permaneceu em silêncio. Seu rosto ainda estava vermelho. Ela manteve a cabeça baixa, com medo de pegar as roupas no chão. O que você está fazendo? Jiang Shen interrompeu as ações travessas de Sun Jiao. Corando, ele disse a Yao Jiao, você. Vista suas roupas de novo. Ok, a garota pegou suas roupas. Ela hesitou por um momento antes de decidir vesti-las na frente deles. Jiang Shen achou que podia ter visto algo que não deveria. Imediatamente, cobriu o nariz, evitando que sangrasse devido à excitação. Por que você está tão tímido e envergonhado? Ela é sua escrava e agora faz parte do seu patrimônio. Mesmo que você quisesse fazer alguma coisa, ela não resistiria, disse Sun Jiao, em tom de brincadeira. Ah? Você não vai ficar com ciúmes? Jiang Shen lançou outro olhar severo para Sun Jiao. Ele sentiu que era necessário punir a garota travessa por todos os seus comentários. Vou chupar você até secar. Ela disse isso enquanto mordia a orelha de Jiang Shen, o que o deixou ainda mais excitado. Tudo bem, o castigo virá depois. Ele respirou fundo e se recompôs. Ok, chega de piadas. Esta é Sun Jiao, e eu sou Jiang Shen. De agora em diante, você faz parte do grupo. Jiang Shen tentou soar o mais amigável possível com a garota, que ainda estava confusa. Sim, mestre. A garota disse com a cabeça baixa. Não precisa me chamar de mestre, pode me chamar de Jiang Shen. Essa pulseira eletrônica parece insegura. Já que você é confiável para mim, deixe-me tirá-la. Embora fosse bastante satisfatório ser chamado de mestre por uma garota de aparência doce, ainda assim era estranho para ele. Embora Sun Jiao o encarasse como se ele fosse um idiota,
Jiang Shen decidiu ignorar. Não. Para a surpresa de Jiang Shen, Yao Jiayu não agradeceu por suas intenções. Em vez disso, recuou com um olhar suplicante. Por quê? Jiang Shen ficou surpreso com a atitude dela. Eu não me importo com um mestre tão compreensivo. Yao Yao é muito grata. Espero que você não me abandone. Eu não disse que ia te abandonar. Mesmo que você não duvide dela, isso não significa que possa confiar nela. Parece que ela é bem esperta, afinal, sussurrou Sun Jiao. Jiang Shen percebeu por que Yao Jiayu pensava assim, com a explicação de Sun Jiao. Ele reconheceu seu pensamento imaturo e forçou um sorriso. Estava acostumado demais com a lógica do mundo moderno, mas era obviamente diferente no Apocalipse. Traição, embora uma palavra desprezada, não era incomum neste mundo. Camaradas atiravam uns nos outros pelo saque, traindo sua lealdade mútua. Maridos desconsideravam a responsabilidade da família pela sobrevivência. Tudo isso era muito comum neste mundo pós-apocalíptico. Se ele tirasse a pulseira eletrônica, mesmo que não quisesse pensar negativamente sobre ela conscientemente, ele subconscientemente continuaria a duvidar dela. Ao contrário de Sun Jiao, ela não estava ali com ele desde o início. A dúvida geraria suspeita, e qualquer uma de suas ações futuras seria suspeita. Ela não tinha más intenções nem poder de combate. Mesmo que tirasse a pulseira, uma simples bala seria suficiente para matá-la. Ela era jovem, mas também inteligente. Sabia que, se mantivesse a pulseira, Jiang Shen acabaria por ganhar confiança nela. Isso foi o suficiente. Se ela fosse obediente, não seria deixada para trás. Ela cerrou os punhos silenciosamente enquanto tomava uma decisão. Não tinha muito a desejar, mas queria continuar vivendo. Claro, seria melhor se ela pudesse ser feliz. Jiang Shen entendeu um pouco a intenção de Yao Jiayu. Ele sorriu e não insistiu mais. Ela pensou demais. Mesmo que Jiang Shen tirasse a pulseira, ele não mudaria a maneira como olhava. Jiang Shen sempre utilizou, inconscientemente, o modo de pensar moderno para tratar Sun Jiao e Yao Yao. Da mesma forma, os dois sempre julgaram Jiang Shen a partir de suas próprias perspectivas. Do seu ponto de vista, Yao Yao era apenas uma garota imatura. Mesmo sendo um gênio da computação, ela ainda não representava uma ameaça. Yao Jiayu usou o modo de pensar dos sobreviventes para adivinhar o processo de pensamento de Jiang Shen. Sun Jiao tinha uma vaga ideia da terra natal de Jiang Shen, mas ainda assim não conseguia se afastar do modo de pensar tradicional. Talvez ambos vissem a diferença entre ele e outras pessoas, um conjunto de valores que só poderia ser descrito como uma simpatia ingênua. No entanto, nenhum dos dois conseguia adivinhar o que ele realmente estava pensando. Por quê? Porque ele não tinha medo. Ele podia deixar o deserto perigoso a qualquer momento e retornar ao seu mundo pacífico. Com isso, alguém teria medo da crueldade neste mundo. Esse tipo de pensamento pode fazê-lo perder a atenção, mas não foi algo que mudou em questão de dias. Ele está aqui há apenas uma semana e teve um vislumbre do mundo pós-apocalíptico. Sun Jiao levou Yao Jiayu ao banheiro. Embora estivesse um pouco decepcionado por perder a oportunidade de tomar banho com Sun Jiao, foi uma ótima oportunidade para as duas se aproximarem. Seria desagradável se a animosidade entre Sun Jiao e Yao Yao aumentasse, já que Sun Jiao a provocava um pouco. Foi por isso que Sun Jiao se ofereceu para ajudá-la a tomar banho. Entretanto, Yao Yao ainda o encarava com os olhos marejados, implorando antes de entrar. Ao lado da banheira. Yao Yao. Sim. Assustada como um coelho apavorado, ela imediatamente endireitou as costas. Não fique tão tensa. Sun Jiao sorriu enquanto pegava Yao Jiayu no colo. Ela acariciou suas costas delicadamente. Posso te chamar de Yao Yao no futuro? Sim. Sim, ela respondeu com uma voz assustada. Não tenha medo. Sou muito gentil com o meu povo. Ela tocou levemente o hematoma no rosto e disse com uma voz gentil. Ainda dói? Um pouco. Vou passar um remédio depois do banho. Para ser sincera, sua pele fica bem macia depois do banho. Sun Jiao estava com um pouco de ciúmes enquanto massageava o pescoço de Yao Yao. Yao Jiayu parecia um coelho sendo pego por um tigre, enquanto apertava timidamente seu corpo. Sim, é o terceiro tipo de câmara de hibernação. Pode melhorar a funcionalidade do corpo, respondeu Yao Yao suavemente. Hã? Câmara de hibernação. Esse equipamento é bem caro.
Então você é mais velho que eu. Song Jiao deu um sorriso irônico. Não, não. Entrei na Câmara quando tinha 12 anos. Embora tenha passado 20 anos lá, por causa do inibidor que tomei, meu corpo envelheceu apenas cerca de 2 anos. Somos 2 anos que passei na rua 6 e a idade do meu corpo é de apenas 16 anos, e minha idade mental, 14. Hã? Não sei muito. 12 mais 20, são 30, certo? A velha mania de Sun Jiao voltou. Ela gostava de provocar o que achava fofo. Não, eu não sou tão velho, Yao Yao rejeitou calmamente. Então, você está na idade em que pode ser comido. Comido? O rosto de Yao Yao empalideceu de repente. Ela tinha ouvido falar de aberrações que viviam no deserto e que gostavam de carne humana. O que você está pensando? Esse tipo de coisa de ser devorada. A mão de Sun Jiao acariciou levemente o pequeno peito de Yao Yao. Yao Yao corou novamente e escondeu o rosto. Eu serei muito obediente. Se o mestre quiser me comer, eu não resistirei. Não vou deixar isso acontecer, Sun Jiao interrompeu Yao Yao brincando. Hã? Yao Yao estava confuso. Vou comer tudo limpo. Ela ergueu o peito orgulhosamente. Foi divertido provocar aquela pequena loli. Ela sentiu o peito firme e o macio pressionando suas costas e Yao Yao forçou um sorriso, pois não havia nada que pudesse fazer. Ninguém queria brigar com você por isso, de qualquer jeito, disse ela mentalmente. Mas nem ela percebeu que estava um pouco decepcionada. Preciso de água. Ah! Joe encheu o banheiro. Eles estavam felizes passando tempo juntos. Que bom que eles conseguiam se dar bem. Jiangxin ouviu o barulho vindo do banheiro e um sorriso surgiu em seu rosto. Ele usou um abridor de latas para colocar os pratos nos pratos e os colocou no micro-ondas. Pratos deliciosos foram preparados e o arroz também estava pronto. Assim que terminou, Jiangxin arrumou tudo na mesa. Jiangxin ficou impressionado com sua obra de arte. Quem diria que não sou um grande homem, mesmo que fosse tudo comida enlatada. Uau, está muito chique hoje. Ainda coberto pela toalha, Sun Jiao sentou-se imediatamente, sem nenhuma preocupação com delicadeza. Vamos, vista suas roupas antes de comer. Sun Jiao não se sentiu nem um pouco envergonhada. Ela até levantou o peito quase exposto para Jiangxin e descruzou as pernas para expor mais a visão fumegante, como se dissesse, não estou te ouvindo. Ele se sentiu provocado pela cena, mas como Yao Yao estava ao seu lado, Jiangxin ficou um pouco tímido para simplesmente beijar Sun Jiao ali mesmo. Ele tomou um gole de cerveja gelada e se acalmou. Sun Jiao ficou satisfeita com a aparência de Jiangxin e virou alegremente uma lata de Coca-Cola gelada. Claro, esse cara gosta de garotas com seios grandes. Se Jiangxin soubesse o que Sun Jiao estava pensando, ele cuspiria a cerveja. Yao Yao, por que você não está comendo? Ele ignorou a falta de elegância de Sun Jiao enquanto voltava sua atenção para o imóvel Yao Yao. Ela olhou para a mesa cheia de comida enquanto engolia um pouco. Estava completamente atordoada. Carne de porco, frango e repolho. Devia ser um sonho. Ela tolamente levantou a mão e a mordeu de leve. Ai, que dor. Nossa, a comida está tão gostosa. Termine sua comida antes de abrir a boca. Yao Yao, se você não comer agora, ela vai acabar com tudo. Jiangxin acenou para Yao Yao e interrompeu seu transe. Eu consigo. Ela continuou a engolir em seco, com os olhos arregalados. Com uma expressão de descrença, disse, é para mim também? Claro, sempre comemos juntos. Certo, calma, ninguém está competindo com você. Você não está envergonhado. Sun Jiao comia sem nenhuma delicadeza. Por quê? Por que você se importa? Sun Jiao murmurou com a boca cheia. Essa garota, mesmo parecendo madura, porque às vezes age como uma criança. Jiangxin olhou para Sun Jiao enquanto também pegava seus azis. Yao Yao sentou-se cuidadosamente, mas não se moveu. Você não está com fome? Não, não. Ela baixou a cabeça, e lágrimas começaram a encher seus olhos. Por quê? Por que você é tão legal comigo? Afinal, sou apenas uma escrava. Escravo. Jiangxin nunca pensou dessa forma. Comparado a um senhor de escravos, ele gostava mais da posição de chefe. A obediência forçada nunca foi tão boa quanto o respeito verdadeiro. Não chore. Ah, faz mal para o estômago chorar enquanto come. Experimente isso.
Esta é a minha carne de porco salteada. Embora fosse comida enlatada, Jiang Shen ainda estava orgulhoso. Ok. As lágrimas surgiram em um ritmo ainda mais rápido, o que deixou Jiang Shen ainda mais confuso sobre o que fazer. Este jantar sofisticado lembrou Yao Yao da família feliz que ela tinha antes. Naquele momento, ela quase sentiu o tempo passar como se estivesse tendo uma alucinação. Naquele momento, tudo acontecia antes da guerra. O homem à sua frente era seu irmão, e a mulher, sua irmã. Um raro momento de alegria cercou a mesa, e seus olhos se encheram de lágrimas. Por acaso, naquele momento, Jiang Shen também sentiu uma ilusão. Uma ilusão conhecida como lar. Um ouro post-apocalíptico capítulo 12, Batalha do Canteiro de Obras. Para ser honesto, Jiang Shen não vai para casa há algum tempo. No passado, era porque ele não sentia que havia conquistado nada. Por isso, sentia-se envergonhado e culpado ao ver seus pais. Agora, ele finalmente havia conquistado algo. O ouro na mansão valia pelo menos 1 milhão. Ainda não era suficiente para comprar um apartamento na cidade de Wangai, mas era suficiente para sustentar seus pais. Além disso, dentro do cofre do banco, havia uma fortuna que valia bilhões. No que você está pensando? Sun Jiao acenou com as mãos na frente de Jiang Shen. Além disso, eu tenho uma namorada. Jiang Shen sorriu para Sun Jiao enquanto segurava a mão dele e observava atentamente a mão impecável. Eu estava pensando se deveria colocar um anel em você. O rosto de Sun Jiao corou imediatamente enquanto ela se afastava, sem saber o que fazer. Embora fosse ousada na maior parte do tempo, houve ocasiões em que demonstrou seu lado tímido. Jiang Shen riu ao relembrar seus pensamentos. A louça estava toda limpa e organizada. Foi a primeira vez que percebeu que Sun Jiao sabia como limpar. A ideia o deixou bastante feliz. Claro, Yao Yao também ajudou. Jiang Shen imaginou que Yao Yao devia ter sido a primeira a lavar a louça e Sun Jiao a seguiu, pois não queria se sentir muito culpada. Essa deve ser a sensação de ser o homem da casa. A sessão de planejamento começou depois do jantar. Sun Jiao insistiu que a reunião fosse realizada na cama. Jiang Shen zombava dela mentalmente, enquanto ela ficava mais preguiçosa cada dia. Embora um pouco desconfortável, Yao Yao também estava deitada na cama. Ela usava a camisa e a calça jeans de Jiang Shen, que ele mesmo havia preparado. Ele pensou que escolheria algumas roupas para ela quando voltasse ao mundo moderno. O leve cheiro de Jiang Shen nas roupas fez Yao Yao corar durante toda a reunião. Foi a primeira vez que ela sentiu uma sensação tão estranha, que a deixou bastante tonta. Primeiro, como entrar no cofre? Deixe-me explicar brevemente para a nossa garotinha. Sun Jiao pegou a caneta com sensor completo e exibiu a imagem tridimensional. Entramos no túnel de segurança pela garagem subterrânea. Em seguida, evitamos o grande salão cheio de zumbis e entramos no porão, que nos levará à porta da frente do cofre. Já fiz esse caminho antes, então deve ser relativamente seguro. A chave estará na porta principal da garagem, que tem uma fechadura com senha. Você acha que consegue abri-la? Sun Jiao olhou para Yao Yao enquanto terminava a frase. Se for o sistema de segurança de antes da guerra, estou bastante confiante de que consigo abri-lo. No entanto, preciso de 2 dias para me preparar. Alguns softwares precisam ser instalados antes. Ela olhou para o prisma e disse com cautela. Ok, respondeu Sun Jiao rapidamente. Vamos comprar um computador para você amanhã. Eu também quero comprar um para me divertir. Quanto aos preparativos, vamos fazer isso na mansão. Jiang Shen sempre quis um computador futurista. Ouviu dizer que esses aparelhos eram muito baratos na Rua 6, mais ou menos o mesmo preço do empresa pública. Mansão? Yao Yao virou a cabeça. Essa é nossa base e também seu futuro lar. Sun Jiao sorriu para Yao Yao enquanto explicava. Lar. Não importava quantas vezes ela ouvisse essas palavras, Yao Yao sempre sentia um calor ao seu redor. Então, a próxima pergunta. A expressão de Sun Jiao ficou séria. É sobre os mercenários Huizong. Ah? Eles fizeram algum movimento? Perguntou Jiang Shen, arqueando as sobrancelhas. O rosto de Yao Yao demonstrava confusão, pois ela não tinha a mínima ideia. Sun Jiao afagou a própria cabeça ao ver a expressão confusa de Yao Yao. Então, começou a explicar como a história começou. Então, esses caras estão de olho na fortuna do mestre. Não me chame de mestre, pode me chamar de irmão mais velho. Mestre era uma palavra que fazia Jiang Shen se sentir estranha,
especialmente vindo de uma jovem garota. Ok, irmão. Jiang Shen tentou esconder o rosto cheio de alegria, mas encontrou um sorriso inquisitivo de Sun Jiao. Ele tinha certeza de que, se fizesse algo inapropriado, deveria estar preocupado com sua vida sexual futura. Estremeceu e imediatamente retomou o rumo da conversa. Então o resultado da sua observação é: os apoios e reforços dos mercenários Wizong estão aqui. Eles estão patrulhando a área a 5 quilômetros da Rua 6. Eles têm 17 homens armados e uma metralhadora motorizada. Isso sem contar que isso é apenas parte do poder deles. Sun Jiao também recuperou o profissionalismo. De acordo com o seu plano, todas as peças estão prontas, e só precisamos esperar e aproveitar o jogo. Jiang Shen assentiu enquanto se jogava na cama. Tem mais alguma coisa para conversarmos? Se não, melhor dormirmos cedo. Bem, aqui está o problema. Sun Jiao lançou um olhar travesso para Jiang Shen. Onde você vai dormir? Só tem um quarto, ela lembrou. É claro que vou dormir com você. Jiang Shen teve a audácia de responder enquanto a abraçava. Eu vou para a sala de estar. Yao Yao tentou fugir da cama com o rosto corado. Sun Jiao agarrou Yao Yao, que fugia, e sussurrou em seu ouvido: você vai dormir ao lado da sua irmã mais velha hoje porque um menino travesso está tentando comer a sua irmã hoje. Porra, ainda é discutível quem está comendo quem. Jiang Shen suspirou. Ponto. Eles acabaram dormindo juntos naquela noite de forma pacífica, mas acabou sendo uma noite terrível. Na manhã seguinte, Jiang Shen esfregou os olhos ainda sonolentos e sentou-se. Observou Sun Jiao, completamente esparramada, e comparou-a com Yao Yao, encolhida. Um sorriso surgiu em seu rosto. Hora de fazer o café da manhã. Embora estivesse em um mundo apocalíptico, ainda era importante manter uma rotina diária adequada. Tomar café da manhã era um dos poucos hábitos que Jiang Shen conseguia manter. Ele colocou uma fatia de pão no micro-ondas e observou o céu pela janela. O amanhecer ainda não havia rompido o céu escuro, mas ele não sentia sono algum. Ele pensou na batalha contra os inimigos mais ferozes no deserto. A ideia o deixou inquieto. Embora estivesse se preparando para a batalha há muito tempo, tudo podia acontecer. O inimigo também devia estar preparado. O Wiley desapareceu, o que soou um sinal de alerta para Zhou Guoping. A metralhadora motorizada estava pronta para a ocasião. A menos que ela passasse o resto da vida na Sixth State, chegaria o dia em que ele teria que enfrentar os mercenários. Posso ajudar em alguma coisa? Murmurou uma voz fraca. Ele se virou com um sorriso. Você não vai dormir mais um pouquinho? Ela estava levemente coberta pelas roupas largas de Jiang Shen. Yao Yao balançou a cabeça, com os olhos ainda semicerrados. Não. Não. Se Yao Yao for muito preguiçosa, Yao Yao será abandonada. Eu já te disse, não vou te abandonar. O que você pensa sobre cada dia? Jiang Shen bagunçou seu cabelo bagunçado. Talvez ela ainda estivesse com sono, mas quando sua cabeça foi esfregada em um estado de sonolência, Yao Yao inconscientemente soltou alguns roncos fofos. Devido aos medicamentos avançados, o hematoma em seu rosto já era bem tênue. As cicatrizes em suas mãos também não eram tão visíveis. Devido à desnutrição, ela parecia bastante magra e fraca, mas Jiang Shen acreditava que ela só precisava de tempo para se recuperar. Oh, obrigada. Respondendo ainda meio adormecido, Jiang Shen arrastou Yao Yao para o banheiro. Já que você está acordada, lave o rosto e lembre-se de escovar os dentes. Depois de algumas palavras e lembretes, ele entregou a escova de dentes para Yao Yao, fechou a porta e voltou para a cozinha. Com uma escova de dentes na mão, Yao Yao estava parada em frente à pia, ainda sonolenta. Por causa da anemia, ela sempre se sentia sonolenta pela manhã. Mesmo assim, seu coração batia furiosamente. O que está acontecendo? Ela ficou ali parada, olhando fixamente para o vazio, com as mãos cruzadas à frente. Gulp. Embora sonolenta, ela deu um sorriso vazio. O calor restante na escova de dentes era reconfortante. Após o café da manhã, o grupo deixou o Tulip Hotel e foi direto para o mercado. Havia lojas de eletrônicos que vendiam canetas de computador com sensor completo, que custavam uma fortuna antes da guerra, mas agora só eram vendidas por centavos. O dono da loja também presenteou Jiang Shen com vários componentes eletrônicos de graça depois que comprou 2 canetas de uma vez.
Ele não estava muito interessado nessas peças pequenas, mas Xiao Yao embalou tudo como se tivesse ganhado na loteria. Armazenamento de 100 TB, processador de altíssima potência e baixo consumo de energia. O dono da loja apresentou o produto, e Jiang Shen ficou deslumbrado com os recursos. No entanto, ele estava comprando a caneta para Yao Yao e só queria ver o quão legal ela era. Jiang Shen também gastou 2 energias de cristal para comprar uma empresa pública para Yao Yao. Uma empresa pública era extremamente eficaz na proteção contra a radiação. Também era muito útil para entender a condição do corpo. Depois de aceitar tantos presentes, Yao Yao estava tímida. Com o rosto vermelho, ela manteve a cabeça baixa. Depois que tudo foi concluído, eles começaram sua jornada para casa. Quando suas botas cruzaram o portão de ferro pela primeira vez, Jiang Shen imediatamente sentiu que havia algo estranho. Será que já estavam avistados? Ou seria a vacina genética que tornara seus sentidos muito mais aguçados? Lembre-se dos detalhes do plano. Song Jiao carregou o rifle laser na frente e sussurrou um lembrete para Jiang Shen. Entendido, ele deu de ombros. Ao mesmo tempo, respirou fundo e fingiu estar relaxado. Lembre-se, afinal, a ideia é minha. Yao Yao tocou nervosamente a mão de Jiang Shen. Ela estava extremamente sensível à inquietação de Jiang Shen. No entanto, além de acalmá-lo, ela não era muito útil. Seu objetivo era simplesmente não se tornar um fardo. Afinal, sua força física era a mais fraca. Eles viraram lentamente a rua e caminharam em direção ao flanco da Wizong Mercenaries. O coração de Jiang Shen começou a bater acelerado. De repente, Song Jiao parou. Isso não parece certo. Jiang Shen estava totalmente alerta enquanto sacava o fuzil de assalto PK-200 de trás. Yao Yao abraçou Jiang Shen com força. Embora demonstrasse uma calma imprópria para sua idade, seu corpo esguio e estremeceu. Song Jiao respirou fundo antes de abrir repentinamente os fios em seu pulso. Bang! A fumaça subiu e rapidamente submergiu a rua. Por aqui, sigam-me. Song Jiao fez um sinal para os outros dois e correu para o prédio ao lado. Droga! A presa sumiu, praguejou um sujeito com um moicano e piercings enquanto se chocava contra a parede de concreto. A metralhadora começou a girar. Ele não sabia como aqueles 3 pressentiam o perigo, mas sabia que, se errasse, seu chefe poderia fazê-lo se arrepender. Por ali. A equipe 2 os segue. Roger, aqui é a equipe 2. A divisão de metralhadoras está se mobilizando. Rápido. Embora fossem bandidos, o grupo de mercenários mal equipados reagiu com determinação. Eles cercaram a direção para onde Jiang Shen fugiu. O estilo de matilha de lobos os tornava um verdadeiro inimigo. Ainda não chegou? Jiang Shen olhou para Yao Yao, que se esforçava para acompanhá-lo. Quase, respondeu Song Jiao, impaciente. Então, controlou a velocidade para que os dois atrás dela não se perdessem. A vacina genética era algo mágico. Nos últimos dias, Jiang Shen sentiu que sua condição física melhorou significativamente. Se ao menos pudesse ser usada em adolescentes, seria ótimo para Yao Yao. Ele não se sentia nem um pouco cansado. Jiang Shen olhou para Yao Yao enquanto ela se esforçava para acompanhá-la. Seu rosto estava pálido, pois ela também sofria de anemia. Jiang Shen imediatamente pegou Yao Yao, pois ela estava quase exausta e, antes que Yao Yao pudesse gritar, ele correu até Song Jiao. Song Jiao olhou para Jiang Shen sem dizer muita coisa. Ela continuou a correr, com o rifle na mão. Yao Yao olhou fixamente para o queixo de Jiang Shen. Uma gota de suor escorreu por sua bochecha e caiu em seu braço. Ela segurou silenciosamente suas roupas encharcadas de suor enquanto apoiava a cabeça em seu ombro. Ela não disse nada, apenas a colocou no chão, porque sabia que essa era a melhor opção. Embora fosse um pouco exagerado da parte dela, ela jamais esperava sobreviver tanto quanto hoje. Ela queria agradecê-lo. Não, tudo o que eu tenho já é dele. Yao Yao observava o rosto implacável de Jiang Shen com ternura no coração. No mundo pós-apocalíptico, era normal morrer porque alguém não conseguia acompanhar. Mas Jiang Shen não deixou que isso se tornasse seu normal. Ele correu pelas ruínas semidestruídas, seguindo Song Jiao imediatamente. Yao Yao, em seus braços, não era muito pesada, pesando apenas cerca de 40 quilogramas. O que dificultava era o concreto rachado e os zumbis que apareciam de vez em quando. Os zumbis estavam espalhados nesta área,
Mas com bastante barulho, uma horda de zumbis pode aparecer. Como o inimigo tinha veículos, Song Jiao teve que escolher estradas complicadas e densas para viajar. Depressa. É o prédio da frente. Entre lá, Song Jiao fez um sinal, pois ainda tinha energia para falar. Jiang Shen lutava para manter a respiração estável. Depois de colocar Yao Yao cuidadosamente no chão, Jiang Shen imediatamente se encostou no poste de concreto. Ele se apoiou no rifle e recuperou o fôlego. Sentindo-se arrependido, Yao Yao ajoelhou-se ao lado de Jiang Shen e cuidadosamente enxugou o suor do rosto. O logotipo do edifício Guangli pendia solto no telhado. As janelas escuras tornavam o edifício bastante intimidador. Pela parede sem pintura, era fácil perceber que o local havia sido abandonado antes da conclusão. Portanto, não havia zumbis nem criaturas mutantes ali. A parede cheia de rachaduras fazia a estrutura parecer instável, mas foi por esse motivo que Jiang Shen escolheu esse lugar para ser o campo de batalha. Já que eles queriam o dinheiro, não havia como destruir o prédio e enterrar os três vivos. A razão pela qual escolheram este lugar foi, primeiro, derrotar a onda inicial de inimigos, o que retardaria seu avanço. Depois, quando os últimos inimigos chegassem, seria mais fácil aniquilar todos eles. Song Jiao encostou-se habilmente na janela com o rifle SK-10 escondido embaixo. Ela mirou na mira com total concentração e, com o dedo no gatilho, esperou o inimigo aparecer. Estamos lutando aqui. Você ainda consegue lutar? Sem problemas. Jiang Shen ajustou a respiração e se levantou. Desajeitadamente, sentou-se ao lado da janela, sacou seu fuzil de assalto e destravou a trava. O jogo começou. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 13, Batalha do Canteiro de Obras. Continuação. Lu Renjia ficou frustrado. Ele não sabia o que os homens que enviou para flanquear fizeram, mas isso certamente fez com que a presa os percebesse imediatamente, e eles escaparam imediatamente. De repente, ele não tinha ideia do que fazer. Embora tenha ordenado decisivamente aos soldados que o seguissem, o esforço foi inútil. Os dois provavelmente haviam injetado vacinas genéticas, e um vislumbre de ganância passou pelo rosto de Lu Renjia. Vacina genética, algo que nem mesmo seu chefe podia pagar. Esse cara não só comprou uma para si, como também comprou uma para sua namorada. Por que seria útil para uma mulher? Para tornar o sexo mais divertido? Ele pensou nisso enquanto lambia os lábios rachados. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Mais divertido ou não, ele poderia experimentar depois de capturar os dois. Depois de terminar, poderia deixar seus filhos experimentarem também para ver se a vacina genética fazia diferença. Ele pensou no corpo lindo de Song Jiao enquanto começava a se sentir aquecido e irracional. Garotas atraentes nunca faltaram no deserto. O avanço da engenharia genética tornou a tecnologia da cosmética genética uma realidade anos antes da guerra. A inovação veio da mudança permanente na aparência das pessoas, como uma capacidade de transmitir genes. Embora houvesse alguns dilemas éticos em torno do tema, todos queriam ser bonitos. A tecnologia elevou significativamente o padrão de beleza da população. Nos últimos 22 séculos do mundo apocalíptico, com exceção dos desnutridos, havia muitas garotas atraentes por aí. Como líder do ataque, Lu Renjia mantinha duas como brinquedos sexuais. Sim, eles eram considerados apenas brinquedos sexuais. No mundo apocalíptico sem lei, com a proteção necessária, belas garotas eram travestis e não presentes. Se Lu Renjia morresse acidentalmente em qualquer uma das missões, as duas garotas seriam apenas a recompensa para o pessoal do chefe. Embora a tradição fosse irracional e obscura, era incrivelmente popular entre os mercenários. Por causa desse sistema de recompensas, o mercenário comum era frequentemente alvo de fervor. Mas Lu Renjia era uma pessoa cautelosa. A ascensão ao cargo era uma tarefa árdua. Ele temia a morte, por isso, em cada missão, tomava extremo cuidado. Mesmo que as duas presas fossem relativamente inofensivas, com um fardo ainda mais inofensivo, ele optou por ficar na posição central, mais defensiva. Deixou as mais tolas correrem pelo meio. À medida que as pessoas o cercavam de ambos os lados, formava-se um triângulo protetor. Foi por causa desse cuidado que ele viveu um pouco mais. Bum! Um raio laser penetrou na cabeça do sujeito que corria na frente e deixou um buraco de sangue assustador em sua testa. Lutem. Fujam. Espalhem-se. Um pouco chocado, Lu Renjia não esperava que as duas presas revidassem.
Embora pego de surpresa, ele se escondeu decididamente atrás do muro de concreto meio caído e comandou a equipe. Tatata. Ondas de munição voaram pelo campo de batalha, formando uma tempestade de balas. Restos de concreto enchiam as imediações. Jiang Shen, de alguma forma, conseguiu lidar com o grupo de 5 mercenários. Lutem, eles são tão ricos, gemeu Lu Renjia, pressionando-se contra a grossa parede de concreto. Com o dedo no gatilho, preparou-se para revidar. Idiota, mire antes de atirar. Jiang Shen forçou um sorriso ao ouvir a crítica de Sun Jiao. Ele mudou o fuzil de assalto para o modo semiautomático. Jiang Shen já tinha jogado bastante jogos de tiro antes, mas esta era a primeira vez que atirava com uma arma de verdade. Jiang Shen estava tão tenso que instintivamente apertou o gatilho até as balas acabarem. Além de assustar o inimigo, a arma só estilhaçou um monte de concreto. Yao Yao espiou para fora com um olhar assustado. As balas ocasionais que passavam perto de sua cabeça faziam-se cobrir enquanto tremia sob os tiros. Com absoluta confiança e sua fixação em sua condição de escrava, ela não se perguntou, havia algum sentido em defender essa posição. Jiang Shen continuou respirando fundo enquanto tentava mirar com a mira. Embora não tenha conseguido acertar nada, conseguiu conter o avanço dos oponentes. Sun Jiao puxou calmamente o gatilho da arma enquanto raios perfuravam o céu. Contando primeiro, ela já havia ceifado 3 vidas. Por conta disso, o número de inimigos caiu pela metade e, consequentemente, o poder de fogo enfraqueceu. A tática de avanço agressivo mudou para uma tática de supressão, onde eles disparavam apenas 1 ou 2 tiros de vez em quando. Escondido atrás da parede, Lu Renjia segurava o braço ferido. Cuspiu com raiva no chão. Claramente, a mulher do outro lado tinha uma mira muito melhor, mas era tarde demais para perceber seu erro. O ferimento terrível foi sua lição. Felizmente, ferimentos de rifle laser não infeccionam. Ele pegou um curativo e tratou o ferimento rapidamente. A perda consecutiva de homens o fez desistir da ideia de ficar com o troféu. Ele decidiu ficar parado até que os reforços chegassem. Porra, depois que eu te pegar, vou fazer você me chamar de papai. Lu Renji olhou na direção da mulher com uma expressão sombria no rosto. Droga, o jogo começou agora mesmo. Jiang Shen olhou por cima do ombro, para a gola em pedaços. Com a percepção repentina, começou a suar profusamente. Se a bala tivesse sido disparada 5 centímetros mais para a esquerda, não haveria mais dele. Se ele tivesse morrido por um bando de mercenários, seria uma história muito constrangedora. Apenas recue. Deixe o resto comigo. Um vislumbre de ansiedade passou pelo rosto de Sun Jiao. Embora ela tenha mantido a calma durante a batalha, ao ver o olhar preocupado de Jiang Shen, não conseguiu manter a seriedade. Não, isso vai acontecer eventualmente. Jiang Shen balançou a cabeça enquanto reassumia sua posição de tiro. Uma garota não pode protegê-lo pelo resto da vida. Embora a segurança de Jiang Shen fosse responsabilidade de Sun Jiao, Jiang Shen não planejava ficar atrás da briga o tempo todo. Com surpresa nos olhos, Sun Jiao não disse muita coisa. Ela precisava se manter concentrada em meio à batalha. Contanto que ela matasse mais pessoas, ele estaria mais seguro. Sun Jiao continuou a disparar o rifle enquanto o raio da morte florescia na luta. Ao longe, o rugido do motor interrompeu a troca de tiros. A metralhadora motorizada finalmente chegou à batalha. Tatata. As balas impetuosas sufocaram Jiang Shen e Sun Jiao, impedindo-os de atirar. Ondas de tumulto se seguiram. Os destroços causaram um pequeno incômodo, pois atingiram diretamente o rosto deles, mas ainda assim foram melhores do que as balas. Jiang Shen olhou para Sun Jiao, e eles imediatamente entraram no prédio após receberem uma resposta afirmativa. Yao Yao ficou tão assustada com o som das metralhadoras que quase não conseguiu conter as lágrimas, mas de alguma forma conseguiu conter o medo. Com coragem, ela se abaixou e foi em direção a Jiang Shen. Você não está curioso para saber por que estamos lutando contra eles aqui? Jiang Shen sorriu para Yao Yao enquanto acariciava sua pequena cabeça. Yao Yao respondeu com um não, enquanto seus grandes olhos fitavam Jiang Shen. Eu acredito em você. Jiang Shen riu enquanto levava Yao Yao para baixo. É isso? Sim, um sistema de esgoto subterrâneo. A astuta Yao Yao de repente entendeu o motivo pelo qual Jiang Shen e Sun Jiao lutaram ali. Não era porque queriam escapar,
mas sim para tirar a sorte grande e se livrar dos mercenários de uma vez por todas. Jiang Shen descobriu o sistema de esgoto através do mapa sensorial completo. No meio deste prédio, ainda em construção, havia uma entrada para o sistema de esgoto subterrâneo. Song Jiao limpou a entrada após sua última visita. Eles abriram a saída quando um forte cheiro pungente rapidamente tomou conta do ambiente. Jiang Shen não hesitou e pulou direto. Neste mundo paralelo, o sistema de esgoto desta cidade era muito mais amplo em comparação com o mundo de Jiang Shen. Assim que chegaram ao fundo, Jiang Shen imediatamente ligou a lanterna e se preparou para o aparecimento repentino dos ratos mutantes famintos. A passagem, com capacidade para 8 pessoas, deixava bastante espaço para manobra. O cheiro forte se espalhava pelo sistema de esgoto central. A rua, em ambos os lados, estava relativamente limpa, com pedaços de mofo. O sistema de esgoto automático controlado por IA mantinha o sistema funcionando. Portanto, o fluxo de esgoto permanecia constante. Essa infraestrutura vital foi reparada imediatamente após a guerra. Embora o projeto tenha sido abandonado, a infraestrutura permaneceu funcional. Havia muitas infraestruturas controladas por IA restantes no terreno baúdio. Cuidado! Pule para baixo e eu te seguro. Depois de garantir seu perímetro, ele acenou para Yao Yao, que ainda estava em cima. O cheiro forte nem fez Yao Yao levantar as sobrancelhas. Ela pulou sem hesitar. Vamos esperar aqui por Song Jiao. Jiang Shen ficou aliviado porque o perigo finalmente havia passado. A irmã de Song Jiao está bem? Yao Yao estava bastante preocupada. Ela vai ficar bem. Não se preocupe. Jiang Shen estava muito confiante na habilidade de Song Jiao. Aquela garota conseguiu me amarrar em segundos. É claro que Jiang Shen não terminou a frase. Ei, gostosão, cadê o seu homem? Ele te deixou aqui por nossa causa. Ah! A risada parou de repente quando um buraco sangrento apareceu no pescoço do homem. Ela desviou da bala enquanto ria maliciosamente, e jogou uma granada de luz no meio da confusão. Bang! Seguido por uma luz ofuscante e um som ensurdecedor, todos que miraram em Sung Jiao caíram de dor. Com a oportunidade, Sung Jiao também correu para dentro do prédio. Ela pulou em direção ao sistema de esgoto. Sem hesitar, desceu e fechou a saída em seu caminho. Para sua surpresa, ela sentiu um peito firme envolvê-la. Você não está preocupado em bater a cabeça acidentalmente nessa posição? Jiang Shen suspirou enquanto dava um tapa na bunda firme de Song Jiao. Não estou, meu bem. Song Jiao ergueu o queixo de Jiang Shen, sedutoramente. Ela não se sentiu nem um pouco culpada enquanto cruzava as pernas sobre Jiang Shen. Enquanto os dois flertavam, a corada Yao Yao manteve a cabeça baixa. Eu cuido de você quando voltarmos. Jiang Shen mordeu levemente a orelha dela enquanto a colocava no chão. Você pode cuidar deles agora, meu chefe. Ela revirou os olhos. Então, passou o controle remoto para Jiang Shen. Ele olhou para o teto com uma leve hesitação nos olhos. No entanto, logo foi tomado por uma frieza. Ele imediatamente apertou o controle. Porra, para onde eles foram? Lu Hengye rugiu para um soldado. Ela era muito ágil, disse assustado o soldado que estava sendo agarrado pelo colarinho. Ele gaguejou, pois não conseguia manter a língua reta. Porra! Lu Hengye jogou um soldado no chão. Andem, vasculhem a área. O outro líder bigodudo olhou para a saída antes de Sung Jiao desaparecer com um olhar mortal. Chefe, tem alguma coisa aqui. O grande bigode correu imediatamente. É uma saída para algum lugar. Está trancada do outro lado. Assim que fez sinal para um soldado pegar uma motosserra no carro, de repente pensou em algo, e seu rosto ficou pálido. Você acha que eles pegaram as duas presas? Um sujeito com um moicano estava encostado no carro enquanto conversava com o metralhador. Devem ter pegado eles. Olha, até os tiros pararam. Acredite ou não, aquela garota tinha uma pontaria certeira. Ela matou 6 dos nossos homens e feriu mais 10. Já que eles foram pegos, e nosso chefe ainda não foi solto, você acha que eles estão? Ei! Um sorriso malicioso surgiu no rosto do moicano. Como se estivesse pensando a mesma coisa, o metralhador também riu. É imperdível. Depois que o chefe acabar com ela, talvez a gente possa atentar também. Cara, não consigo superar a cara dela, a cara cheia de vergonha, e aí? Bum! O fogo tomou conta do céu.
A explosão estilhaçou os vidros do carro em um instante. Pedras em chamas atravessaram o carro e atingiram até o concreto da estrada. Os uivos e gritos foram abafados pela explosão do prédio de concreto em queda. O prédio inacabado desmoronou em pedaços nas ondas de explosões. O que está acontecendo? Alô? O moicano saiu dos escombros com o corpo manchado de sangue. Procurou pelo amigo, mas só conseguiu encontrar uma cabeça angustiada, sem conexão com o corpo. No início da explosão, o metralhador em cima do carro teve o pescoço estourado pelos destroços de concreto. Talvez isso tenha sido uma vingança por todos os pecados que ele cometeu na vida. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 14. O sistema de esgoto subterrâneo imundo está bem escuro aqui. Quem sabe o que vai aparecer? Com as botas manchadas, Jiang Shen olhou ao redor do sistema de esgoto. Era sua primeira vez ali e, embora o cheiro forte o tornasse desconfortável, ele se acostumou. Com medo? Perguntou Sun Jiao, brincando. De jeito nenhum. Jiang Shen ergueu seu fuzil de assalto PK-200. Eu nem tive medo daqueles caras lá em cima. O facho de luz da lanterna avistou alguns ratos com tamanho médio humano, mas os fez imediatamente fugir para a escuridão. No apocalipse, as coisas mais aterrorizantes não eram zumbis, nem mutantes, mas sim humanos. Na explosão, eles tinham certeza de que todos os mercenários haviam morrido. O prédio de 10 metros de altura tornava quase impossível escapar dos escombros de concreto. Ninguém esperava que, naquele prédio de aparência desolada, uma armadilha como aquela estivesse escondida. A estrutura de suporte primária do edifício estava equipada com explosivos sem fio. Com o toque de um botão, todo o edifício explodiria em explosões. Inicialmente, Jiang Shen estava bastante preocupado com a integridade do sistema de esgoto após a explosão, mas parecia que ele havia pensado demais. Além de assustar as criaturas da vizinhança, o sistema de esgoto estava em perfeitas condições. Era evidente que o governo construía a infraestrutura com firmeza e integridade. Ele provavelmente seria enterrado se isso acontecesse no mundo moderno. O que você acha que o líder dos mercenários Wu Zong faria se soubesse que toda sua equipe de ataque havia desaparecido? Imagino que, no segundo em que aparecêssemos na sexta rua, ele viria nos assombrar. Sun Jiao trouxe Jiang Shen de volta à realidade. Bem, isso vai ser problemático. Jiang Shen nem pensou nessa consequência. Mas tudo bem. Muitas coisas podem ser compradas em outros lugares de qualquer maneira. Além disso, esta é uma oportunidade de nos livrarmos dos mercenários Wu Zong como um todo. Sun Jiao naturalmente criou um plano de massacre sem nem pensar. Jiang Shen acreditava firmemente em risco e recompensa. Mesmo que o Zong Mercenários estivesse cheio de humanos completamente imundos, ele se considerava um comerciante. Portanto, não acreditava na necessidade de servir à justiça. Yao Yao seguiu os dois em silêncio. Ela olhou ao redor, inquieta. O que houve? Não tenha medo, o irmão mais velho vai te proteger. Sem vergonha, Jiang Shen deu um tapinha no peito. Como ele havia cuidado dos mercenários, estava de bom humor. O olhar idolatrado de Yao Yao claramente indicava que ela acreditava em suas palavras. Ok. Quantos mercenários você matou? Sun Jiao apontou sua mentira imediatamente. Ah, pelo menos um ou dois. Jiang Shen respondeu com um sorriso constrangedor assim que viu o olhar de descrença de Sun Jiao. Feridos. Jiang Shen admite que sua precisão era, na melhor das hipóteses, questionável. Afinal, atirar em jogos era muito diferente de atirar na vida real. Mas, com a prática, levará apenas um tempo até que ele se torne um soldado qualificado. Ah, Yao Yao sorriu levemente. Mas logo percebeu que provavelmente não deveria zombar do mestre e fechou a boca com cuidado. A expressão em seu rosto era bastante cômica. Nesse ambiente descontraído, os três seguiram em direção à casa. Quanto tempo mais? Deve estar bem perto agora. Tem uma saída que pode nos levar ao topo. Sun Jiao verificou o mapa sensorial completo. De repente, Jiang Shen sentiu um perigo terrível. Seu coração começou a bater forte. Sun Jiao também sentiu algo e parou de se mover. Bang! Bang! Tiros foram disparados de repente. As balas da sombra miravam diretamente neles. Sun Jiao empurrou Jiang Shen para trás com toda a força e derrubou Yao Yao, que estava atrás dele. Mas ela não tinha mais energia para se esquivar.
Ela gemeu enquanto cobria o braço de dor. Ela caiu no chão e deixou cair o rifle laser. Não. Jiang Shen sentiu o corpo tomado pelo sangue fervente. Ele rugiu e, em meio segundo, arrastou Sun Jiao para um esconderijo. Balas estilhaçaram o chão e criaram uma massa de pedras. Um uivo obscuro ressoou não muito longe. Em um ambiente fechado, o som ecoante se espalhou assustadoramente. No entanto, Jiang Shen não conseguia ouvir nada. Ele observava as pálpebras fechadas de Sun Jiao. Um tremor doloroso se espalhou da cabeça aos pés e paralisou todo o seu corpo. O tempo que passaram juntos de repente passou diante dos seus olhos. A garota corajosa, a garota linda e a garota que me ama. Ela me empurrou. Mas ela... Ele olhou fixamente para a mancha de sangue. Em questão de segundos, Sun Jiao passou de incrivelmente animada à beira da morte. O coração de Jiang Shen estava sendo dilacerado pela dor. Chamas engolfaram seus olhos. Você sabe fazer um curativo? Sim. Yao Yao também se assustou com o sangue escorrendo do corpo de Sun Jiao. Esta também foi a primeira vez que ela viu uma expressão assustadora em um rosto sempre sorridente. Não sei como. Por favor, cuide de Sun Jiao. Jiang Shen empurrou o kit médico para as mãos de Yao Yao enquanto sacava o fuzil de assalto. Bang bang bang. Os tiros revelaram os rostos feios, mas felizes, na sombra. Pareciam indígenas que viviam no sistema de esgoto. Então, estavam acostumados a enxergar no escuro. Qualquer invasor se tornaria alimento para eles. Ratos ou humanos. Ah, seus filhos da puta. Jiang Shen soltou um rugido furioso enquanto saía do esconderijo. Balas voavam a centímetros de seu rosto, mas ele não sentia medo algum. Como se o medo tivesse desaparecido completamente de seu corpo, restando apenas a vigilância. Ele procurou os sinalizadores enquanto abria fogo. Foi uma sensação extraordinária. Cada célula dentro de Jiang Shen gritava, mas isso não o fez perder a razão. Ele estava tão calmo e controlado como sempre, com o único objetivo de matar. Mas o que ele não percebeu foi que a empresa pública em seu braço emitiu uma fraca luz amarela. Ele estourou um pente vazio e colocou um novo. Com força, continuou a atirar na escuridão. Lentamente, sua visão começou a ficar turva. Parecia que tudo o que via estava submerso em água. A estranha perturbação só deixou Jiang Shen ainda mais furioso, mas sua raiva só piorou a perturbação. Ele tentou recuperar a visão e focar no alvo. No entanto, sua visão mudou completamente. Pontos vermelhos brilhantes surgiram em sua linha de visão. Era como se pequenos corações pulsassem na escuridão. Ou então eram corações batendo ao final. Com um rugido furioso, Jiang Shen disparou em direção aos pontos vermelhos. Os gemidos e gritos desconhecidos deixaram Jiang Shen ainda mais entusiasmado. Ele saiu da cobertura e foi em direção aos pontos vermelhos. A lanterna ofuscante era obviamente um pesadelo para os indígenas, acostumados à escuridão. Luzes brancas piscantes preenchiam seu campo de visão. Eles não conseguiam ver nada enquanto disparavam às cegas para o espaço. Essas balas não tiveram efeito em Jiang Shen. No entanto, o forte poder de penetração do PK-200 tornava a fina cobertura inútil. Mesmo se escondessem atrás de cobertura, não conseguiriam proteger o coração pulsante. Os corações disparavam, um a um, enquanto o silêncio se instalava. Incontáveis balas penetravam os corpos dos indígenas. Ele queria destruir cada um daqueles pontos vermelhos. Lentamente, os tiros do outro lado cessaram. A vigilância e a crueldade de Jiang Shen fizeram os indígenas sentirem medo. Este homem era um demônio. Um homem mentalmente abalado largou seu velho fuzil de assalto e saiu correndo de seu esconderijo. Diante dos olhares assustados de seus amigos, uma bala penetrou seu coração, e o ferimento floresceu como uma flor sangrenta. Os indígenas ficaram completamente aterrorizados, fugiram da batalha correndo para salvar suas vidas. No entanto, Jiang Shen continuou atirando. Seus filhos da mãe. Fiquem parados. Hoje é o fim para todos vocês. Com uma risada mental, Jiang Shen continuou a rugir no esgoto. De repente, ele viu um coração ainda batendo num piscar de olhos. Um jovem de pele escura olhou para o cruel Jiang Shen com olhos temerosos. A pistola em sua mão não conseguia disparar devido às balas emperradas. Tatata. O fuzil de assalto expeliu a chama mortal enquanto destroçava completamente o coração pulsante que o irritava. Quem é o próximo?
Uma porta corrompida bloqueou o caminho de avanço de Jiang Shen. Jiang Shen chutou a porta. Um odor ofensivo o atingiu diretamente. Fígados, braços, sangue e ossos espalhados pela sala. No meio da caverna, havia um pote gigante e uma pessoa sem membros, quase morta. Mesmo em seu estado de fúria, Jiang Shen quase vomitou de nojo. Mas imediatamente começou a atirar nas mulheres trêmulas e na pessoa sem membros. O grito agudo das criaturas ecoou imediatamente dentro da caverna. O homem sem membros deixou escapar um sorriso aliviado quando a bala penetrou seu coração. Os tiros atingiram o rosto contorcido de Jiang Shen. Ele estava com raiva, mas não sabia por quê. Nem conseguia se lembrar do próprio nome. Ele só queria matar, e só sabia matar. Só a morte poderia apagar os pontos vermelhos brilhantes à sua frente. Kang. A bala emperrou. Jiang Shen bateu brutalmente na lateral da arma. Mas não percebeu que ainda havia alguém vivo enterrado entre os corpos. Vigilante brilhou em seus olhos. Ah! Um homem ensanguentado uivou um som obscuro e empurrou Jiang Shen para o chão. Sob os cabelos espalhados, havia um par de olhinhos. Ele sentou-se em cima de Jiang Shen e, com toda a força, enfiou a adaga diretamente na garganta de Jiang Shen. A adaga já havia dissecado inúmeros sobreviventes. Ah, seu desgraçado! Vai morrer! Rugiu Jiang Shen com uma risada histérica enquanto protegia o braço com a adaga. Por mais que a pessoa tentasse, a adaga não conseguia se mover 1 centímetro. Aquela cor repugnante! Rugiu. Jiang Shen era tão frívolo que queria rasgar o coração da pessoa em pedaços, com as próprias mãos. Mas, de repente, uma onda de cansaço tomou conta dos músculos do seu corpo. Ele ficou completamente impotente. O homem pareceu surpreso. Com alguns sons estranhos, ele empurrou a adaga para baixo e quase penetrou a garganta de Jiang Shen. Bang! Sangue! O homem ficou atordoado ao olhar para o enorme buraco em seu estômago. Ele levantou a cabeça lentamente. Era um rosto chorando, cheio de agonia e medo. Era tão feio que ele queria rasgá-lo. Mas ele era muito lento. Bang! Outra bala penetrou em sua cabeça. Yao Yao chorava enquanto a arma deslizava por sua mão. Ela pegou a arma do garoto, pois sabia como consertar armas emperradas. Depois de terminar de tratar Sun Jiao, a primeira palavra de Sun Jiao, depois de tossir sangue, foi dizer-lhe para seguir Jiang Shen. Ela disse que ele estava em um estado perigoso. Ao ver a súplica nos olhos de Sun Jiao, Yao Yao também estava preocupada com Jiang Shen. Apesar do medo, foi preciso algo mágico que ela desconhecia para superar o medo, então ela seguiu o rastro de Jiang Shen. Ao ver Jiang Shen cair, seu coração quase parou de bater. Ela pegou a arma e a consertou. Com o medo reprimido, puxou o gatilho. Esta foi a primeira vez que ela matou uma pessoa. Embora a criatura que ela matou não pudesse ser descrita como uma pessoa, era um monstro com forma humana. De leve, Jiang Shen sentiu algo quente e macio envolvendo sua cabeça e o abraçando com força. Ele também ouviu a voz de uma menina chorando. Gotas de água caíram ao lado de seus lábios rachados. Estava salgado. Não tinha gosto de sangue. Um ouro post-apocalíptico capítulo 15. Fúria. Jiang Shen não queria se lembrar do que aconteceu naquele dia no sistema de esgoto. Ele só se lembrava de vomitar constantemente. Yao Yao o confortou e o ajudou a trocar de roupa. Ela também se sentia péssima por dentro, mas como havia sobrevivido ao apocalipse por muito tempo, a morte não era uma visão estranha. No final, Jiang Shen atirou no cilindro de gás natural que estava na sala. Ele observou o fogo limpar a sujeira do quarto sem dizer uma palavra. Ele se agarrou ao trêmulo Yao Yao e passou por cima de inúmeros corpos. Ele deixou aquele lugar aterrorizante. O ferimento de Sun Jiao já estava com uma crosta. Depois que Jiang Shen voltou, ela conseguiu até andar sozinha. 3 balas atingiram no estômago e uma no ombro. Depois de ouvir Sun Jiao tirando as balas sozinha, ele ficou um pouco surpreso. Aquela garota corajosa sempre o surpreendia. Depois que voltaram para a mansão, ele ficou bêbado. Terminou todas as cervejas que trouxe. Por causa do ferimento de Sun Jiao, ela dormiu cedo e Yao Yao cuidou dele durante a noite. Ela foi incrivelmente compreensiva. Ela também sentiu agonia e a dor. A cena quase destruiu qualquer coragem que ela tivesse acumulado, mas ela sabia que Jiang Shen precisava de cuidados imediatos. Este homem compassivo era quase como alguém que tivesse acabado de sair de uma base de sobrevivência.
Ela se lembrou da primeira vez que viu uma pilha de cadáveres e quase desmaiou imediatamente. No entanto, assim que percebeu que, mesmo em um campo de sobrevivência, a morte era apenas uma rotina, ela se tornou insensível. Compaixão era rara neste mundo, então desperdiçá-la seria considerado pecado. No Apocalipse, era tolice, mas inacreditável ao mesmo tempo. Ela ouviu falar dos canibais. Eles se escondiam nas sombras, sob os esgotos imundos. Cultuavam uma religião distorcida que se orgulhava do ato de se banquetear com corpos da mesma raça. Cada um deles era inimigo de qualquer força humana. Até mesmo o grupo neo-humano anti-humano sentia repulsa por eles. Elogiada por sua liberdade, a Rua 6 proibia qualquer canibal de se aproximar da área. Ela colocou uma toalha quente na testa de Jiang Shen, e Yao Yao olhou para o rosto de Jiang Shen cheio de tristeza e então saiu silenciosamente do quarto. Ele adormeceu? Yao Yao fez uma breve pausa. Sun Jiao estava acordada, ela tinha uma expressão perplexa no rosto. Você também não estava dormindo? Sim, mas não consigo dormir. Deixa pra lá, falo com ele amanhã. Sun Jiao se virou. Você, como está se sentindo? Yao Yao olhou para a bandagem em volta da cintura de Sun Jiao. A pergunta quase lhe custou toda a coragem. Não é grande coisa. Estou bastante confiante na minha capacidade de cura. Sun Jiao forçou um sorriso ao responder fracamente. A propósito. Yao Yao parou, no momento em que estava prestes a se virar. Yao Yao ficou confusa. Obrigado. Na penumbra, Yao Yao não conseguia distinguir a expressão facial de Sun Jiao, e Sun Jiao entrou em seu quarto logo em seguida. Yao Yao sorriu. Embora não estivesse acostumada a lidar com a ousada mestra, ela era uma pessoa gentil, afinal. Na manhã seguinte, Jiang Shen sentou-se na cama macia enquanto esfregava os olhos sonolentos. A luz do sol que entrava pela janela era forte. A nuvem de radiação finalmente se dissipou. A temperatura estava prestes a subir, era o auge do verão no mundo moderno. A porta se abriu lentamente e o pequeno corpo de Yao Yao se espremeu para dentro do quarto. Deixe-me ajudá-la a lavar o rosto, disse Yao Yao gentilmente enquanto colocava uma tigela de água no toucador. Ele olhou para o rosto fofo. Um sorriso de alegria desapareceu de seu rosto dolorido e ele tocou a testa de Yao Yao. Não se preocupe. Eu consigo. Que horas são? São 9 horas. Deixe-me fazer isso. Ela molhou a torre e esfregou delicadamente o rosto de Jiang Shen. Era bom, então Jiang Shen não resistiu. Você se sente melhor agora? Muito melhor. Yao Yao é muito atencioso. Seus músculos ainda doíam, mas ele conseguia se movimentar. Talvez porque ela recebeu um elogio, mas um sorriso encantado apareceu em seu rosto. Você, está se sentindo melhor? Sun Jiao também entrou no quarto depois de ouvir alguns barulhos. Ela olhou preocupada para Jiang Shen da porta. Eu estou bem, mas e você? Seus ferimentos estão bem? Estou bem, preciso te explicar uma coisa. Seu rosto de repente ficou sério, o que deixou Jiang Shen tenso também. Embora Sun Jiao gostasse de brincar, ela sempre levava as coisas a sério quando necessário. Quando o clima estava prestes a ficar tenso, Sun Jiao riu de repente. Diante do olhar chocado de Jiang Shen, ela se virou. Vamos tomar café da manhã primeiro. O café da manhã estava muito delicioso, no padrão do Apocalipse. Havia torradas e ketchup. Por algum motivo, o ketchup fez o estômago de Jiang Shen ficar bastante embrulhado. Sun Jiao olhou para Jiang Shen, que segurava a barriga nervosamente. Ela suspirou antes de pegar o ketchup. Sun Jiao é apaixonada por comida, mas de repente ela não tem apetite. Não foi por causa dos canibais. Era a primeira vez que ela via algo tão macabro. Ela estava preocupada com Jiang Shen, pois era a primeira vez que ele testemunhava a crueldade do Apocalipse. Aquilo era só a ponta do iceberg. Eu preciso sair. Provavelmente volto daqui a um mês. Não tem muita comida guardada. Se ele ficasse ali por mais tempo, entraria em colapso mental. Ele inventou uma desculpa porque a ideia de viagem interdimensional era muito complicada de explicar. Ok, volte o mais cedo possível. Sun Jiao queria dizer algo, mas apenas essas palavras saíram de sua boca. Vamos comer. Jiang Shen deu um sorriso fraco. Ele sabia que estava com uma aparência horrível, mas não conseguia ser corajoso naquele momento.
Ele estava fatigado física e mentalmente. Sun Jiao mastigou cuidadosamente a torrada e explicou a Jiangxi o que aconteceu com seu corpo ontem. A vacina genética, teoricamente, melhorou apenas ligeiramente a função regenerativa das células humanas, o que aumentaria a força muscular, a resistência óssea, os reflexos e a capacidade de sobrevivência. Jiangxi abriu sua empresa pública e observou suas melhorias nos últimos 3 dias. Nome de usuário: Jiangxi. Força muscular: 24. Força óssea: 25. Reflexo: 28. Força das células cerebrais: 14. Todas as 3 habilidades básicas quase dobraram. Pelos padrões do mundo moderno, Jiangxi poderia ser descrito como sobre-humano. Ontem, por causa da sua raiva, você entrou em modo de fúria. Ela se lembrou de que Jiangxi estava furioso por sua causa, o que a fez corar um pouco. Normalmente, a vacina genética melhora apenas as 3 funções básicas. No entanto, como ela alterou parte do DNA do corpo, existe uma certa imprevisibilidade. Alguém até desenvolveu 2 cabeças. O quê? A coisa que você injetou em mim era algo tão perigoso? Jiangxi jogou a torrada no chão. Alguma probabilidade, quase insignificante. Ela não queria admitir seu erro e decidiu mudar de assunto. Mas para algumas pessoas, as mutações são benéficas, então elas receberam habilidades úteis. Para mim, minha habilidade é tenaz. Sun Jiao se levantou e abriu o zíper de suas roupas. O que você está fazendo? Surpreso com a atitude dela, Jiangxi ficou um pouco confuso. No entanto, ao ver a cintura impecável, ficou chocado. O que aconteceu com a sua cicatriz? Restavam apenas 3 pontinhos brancos na pele levemente bronzeada. Era a pele nova que ela havia desenvolvido. Em alguns dias, ele nem conseguiria notar a diferença. A habilidade de Tenaciolos é aumentar a velocidade de regeneração celular para ferimentos não fatais. Após o uso da habilidade, o corpo ficará frágil. O uso constante também resultará em parada cardíaca. Parada cardíaca. Sua habilidade é a mesma. Você precisa se lembrar de que está trocando sua vida por poder. Portanto, não deve usá-la tanto. Segundo a empresa pública, ela se chama Fúria, certo? Sim. Jiangxi assentiu. Ele verificou a empresa pública ontem e constava habilidade especial, Fúria. Clinicamente, qualquer pessoa com essa capacidade será estimulada por fortes estimulantes emocionais. A célula do corpo entrará em um rápido estágio de regeneração. Em termos macro, é um aumento de força e reflexo. As especificidades dependem de cada pessoa. Você pode encontrar informações relacionadas ao seu uso no seu empresa pública. Jiangxi ficou surpreso com a função do Pi. Sob a orientação de Sun Jiao, ele encontrou o documento. Habilidade genética oculta. Fúria. Força muscular mais 20. Reflexo mais 19. Força das células cerebrais mais 17. Efeito especial, instinto assassino. Use qualquer um dos 5 sentidos humanos para identificar a localização do coração do oponente. Duração máxima efetiva, 30 minutos. A habilidade de fúria poderia aumentar a força das células cerebrais. Me tornar mais inteligente. Jiangxi ficou bastante perplexo. Eu aconselho você a não usar essa habilidade demais. Sun Jiao notou a expressão surpresa de Jiangxi e suspirou. Por quê? Você esqueceu o efeito da habilidade? Ele lembrou que desmaiou naquele dia e só recuperou a consciência depois de muito tempo. Se for em um ambiente seguro, então está tudo bem. Mas, no meio da batalha, ninguém pode prever o resultado. Se você encontrar alguém de quem não consegue cuidar enquanto usa a habilidade, então só há um final para você. O suor começou a escorrer pela testa de Jiangxi enquanto Sun Jiao explicava. Se Yao Yao não chegasse a tempo, ele já seria um corpo sem cabeça. Mas não precisa se preocupar, essas habilidades geralmente são controláveis. Você pode usar um medicamento especial para ativar e desativar a habilidade. Isso tornará sua habilidade muito mais útil. Com a prática, você pode até usar sua força mental para controlar a habilidade. Assim como eu, não preciso mais da ajuda de medicamentos. Sun Jiao entregou 2 tubos de plástico para Jiangxi. Coloque isso dentro da sua empresa pública e combine-o com a cor correspondente. Se precisar ativar a fúria, basta apertar um botão.
Uma empresa pública usará a microagulha para injetar o medicamento em seu corpo. No entanto, minha recomendação ainda é não confiar demais nessa habilidade. Ok, Jiang Xin assentiu cuidadosamente. Depois do café da manhã, ele arrumou sua mala e encheu-a de ouro. As duas garotas o seguiram até a sala para se despedir. Embora Jiang Xin as tenha assegurado de que voltaria em breve, Sun Jiao e Yao Yao insistiram. Ele abraçou Sun Jiao enquanto ela o beijava sem hesitar. A paixão e a umidade do beijo não seriam apagadas mesmo depois de 1 milhão de vezes. A comida está na geladeira. Tem o suficiente para durar meio ano. Lembre-se de comer os vegetais frescos primeiro. Alimentos enlatados não são tão saudáveis. Ok, querida, você pode dizer algo romântico agora. Sun Jiao revirou os olhos para Jiang Xin, mas seus olhos estavam cheios de desejo. Depois de Sun Jiao, Jiang Xin também abraçou Yao Yao. Lembre-se de cuidar do seu corpo. Quero ver Yao Yao saudável quando voltar. Yao Yao acenou com a cabeça. Ele sentiu o queixo pontudo dela em seu ombro antes de colocá-la no chão. Primeiro, você tem que voltar, ela pediu com um apelo. Jiang Xin deu-lhe um sorriso sincero para tranquilizar todas as suas preocupações. Claro que voltarei. Jiang Xin estava prestes a sair, mas sentiu uma fraca resistência em sua cintura. Olhou para Yao Yao, confuso, enquanto ela o segurava, e estava prestes a perguntar o porquê. Os lábios dela cobriram os dele. Havia uma fragrância elegante, tinha gosto de lavanda. Yao Yao deu um beijo em seus lábios e saiu correndo. Ele tocou os lábios ainda atordoado pelo que aconteceu, então viu o olhar mortal de Sun Jiao. Você não pode me culpar por isso. Sun Jiao suspirou enquanto Jiang Xin tentava explicar. Ela o abraçou novamente e sussurrou, não diga nada, volte logo. MHMM. Jiang Xin abriu a boca, mas deixou apenas uma resposta simples. Ela encarou a sombra dele com um olhar perplexo. A mulher era uma criatura sensível. Ela podia imaginar que Jiang Xin vinha de um país antes da guerra. Somente em uma sociedade estruturada o ouro teria algum valor. Pelo que ela sabia, não havia lugar neste mundo onde o ouro ainda tivesse valor. Ele voltaria a este mundo. Ela não sabia. Se fosse antes, ela poderia escolher mantê-lo ali. Era típico das pessoas no Apocalipse. Mas ela não escolheu essa opção. Ela viu a coragem em seus olhos desde o início. Mesmo amarrado e com uma arma apontada para sua cabeça, ele tinha medo, mas nunca teve medo. Os companheiros eram todos mentiras. A organização também era uma história que ele criou. Ela não sabia o que ele escondia. Não era um destemor estúpido, mas sim um risco calculado. Sun Jiao tinha a sensação de que, se quisesse ir embora na Rua 6, ninguém neste mundo poderia impedi-lo. Ele também o faria com menos esforço do que ela. Ela até teve a ideia de esconder o ouro para controlar Jiang Xin, mas guardou essa ideia para si. Ela escolheu confiar nele. Ele não vai me deixar aqui. Ele vai voltar. Sun Jiao acreditou nele. Mas se ela o seguisse, descobriria o seu segredo. Mas ela não fez isso. Foi estranho porque esta foi a primeira vez que ela confiou na ideia de um relacionamento no Apocalipse. Embora Yao Yao não soubesse do segredo de Jiang Xin, por mais espirituosa que fosse, ela era inteligente o suficiente para ver uma leve hesitação em seus olhos. Ela não sabia de onde vinha essa hesitação. Talvez fosse por causa do conflito com os mercenários de Huizong, ou talvez por causa da imagem mental deixada no acampamento dos canibais. Ela percebeu a hesitação nele. Talvez tenha sido por causa dessa incerteza que ele adiou a ideia do cofre e saiu por um tempo. Essa escolha deixou Yao Yao bastante aliviada. Embora fosse um sentimento sombrio, ela sentia que, se Jiang Xin recuperasse o ouro do cofre, ele não voltaria tão cedo. Se Jiang Xin desaparecesse, ela se sentiria desesperada. Ela não queria se sentir assim. Então, no último momento, ela seguiu seu coração e beijou Jiang Xin. Pelo mesmo motivo, Sun Jiao não a impediu, apesar da possessividade de Sun Jiao. No fim das contas, ele precisava de algum apego em seu coração. Então, quanto mais, melhor. Então, ele voltaria. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.